Bem-vindos agora ao nosso modelo tridimensional, né, que veio mostrar seus órgãos pra gente. E nós vamos começar lá na boca, que foi onde a gente parou, né? Vou subir ele aqui. Então, na boca nós temos os dentes, né, que são 4 incisivos superiores. Só um minutinho. 4 incisivos... Calma, meu filho. 4 incisivos superiores e 4 inferiores, né? Ele não mostra separado. Esses maiores, de frente para trás, né? Nós temos 4 incisivos na região central, um molar na direita mais um molar na esquerda. Eu posso pegar uma outra imagem para mostrar isso. 2 pré-molares de um lado, 2 do outro. 3 molares de um lado, 3 molares do outro. Os dentes vão ser responsáveis por fazer a digestão mecânica dos alimentos, né, quebrando eles em pedaços menores e já auxiliando a ação da amilase salivar, que é produzida por essas glândulas salivares que tem aqui, né? Nós temos as glândulas parótidas, submandibulares e as sublinguais. Todas elas aqui tá aqui embaixo. Não é a mandíbula aqui, ó. Aqui embaixo da língua. Não consegui virar ele. Essas são as sublinguais. Tem uma de cada lado, são duas. Não consegui mostrar as duas juntas, né? Mas aqui a gente tem também a língua, né? Que direciona os alimentos ingeridos para faringe. Nessa cavidade aqui, um pouco acima, nós teríamos a úvula, né? Que não está exemplificada, mas eu já mostrei na outra imagem. E aqui é a cavidade por onde os alimentos vão entrar, depois de serem direcionados pela língua. Aqui a gente tem o que a gente chama de laringofaringe, que nada mais é que a união da laringe com a faringe. São duas estruturas mostradas de forma conjunta, porque de certa forma elas estão interligadas nessa parte, né? Dentro aqui nós temos a epiglote, que vai impedir que os alimentos entrem na laringe, que vai para a nossa traqueia, né? E esse alimento, se entrar nessa cavidade da traqueia, vai causar um engasgo e, dependendo da gravidade, pode causar até a morte do indivíduo. Então ela se fecha. Antes desse vídeo, eu já coloquei um videozinho que exemplifica, né, como que funciona a epiglote. E o alimento vai descer aqui pelo canal do esôfago. Essa amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares, são responsáveis por digerir o amido, né, que é a fonte de energia de reserva das plantas. Como nós vimos lá quando a gente estava estudando o metabolismo energético, que as plantas armazenam amido e os animais glicogênio. Essa amilase vai ser responsável por iniciar a digestão desse amido e também de glicose, que é o açúcar. Por isso, quanto mais você mastiga um alimento que tem açúcar, né, mais doce ele parece. Depois o alimento é direcionado para o esôfago, né? E desce por esse canalzinho, aqui, ó, esôfago, até chegar ao estômago. Esse movimento é realizado de forma autônoma, né? Involuntária. E é realizado esse movimento dos músculos de forma involuntária, são chamados de movimentos peristálticos. Aqui nós temos um tipo de tecido que é tecido muscular liso. Todos os nossos órgãos digestórios têm esse tipo de tecido muscular.
Mas isso nós vamos ver em detalhes no sistema muscular mais para frente. Depois que o alimento desceu esse tubo, né, que é o esôfago, ele chega aqui ao estômago. No estômago começa a digestão química dos alimentos. Aqui nós temos a produção de ácido clorídrico, que é extremamente ácido, pH em torno de 2, que é um pH muito baixo, muito ácido. O pH vocês já devem ter visto em química, né? Que abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, de forma geral. No estômago vai ter a liberação desses gases, né? Desses ácidos e também de enzimas que vão ajudar na digestão de outros componentes, como a pepsina, que participa da digestão de proteínas. O estômago também tem um revestimento de muco que protege ele de se autodigerir. Como ele é muito ácido, esse suco gástrico pode acabar digerindo o órgão caso esse muco seja danificado, causando ulcerações, gastrites e úlceras, em casos mais graves. Depois que esse alimento passou pelo estômago, ele chega aqui ao duodeno. Se eu consigo pegar o duodeno. E no duodeno, esse bolo alimentar que saiu do estômago começa a ser chamado de quimo. Esse quimo recebe bile produzida pelo fígado. Esse aqui é o fígado. E temos 2 lobos, um direito e um esquerdo. O fígado produz a bile, que é armazenada aqui atrás na vesícula biliar, nessa estrutura verdinha. A vesícula biliar, ela libera constantemente essa bile no duodeno. E a bile contém sais biliares que ajudam a emulsificar gorduras, ou seja, ela atua como se fosse um detergente dissolvendo as gorduras e facilitando a ação das lipases, que são enzimas que quebram gordura. Então, essa gordura vai começar a ser quebrada aqui. E atrás aqui do estômago, nós temos o pâncreas. Isso daqui tá atrás do estômago. Peraí que sumiu. Foi parar lá no pé do bichinho. Atrás do estômago, ó, nós temos o pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático, que contém íons de bicarbonato. Então, aquele quimo que saiu extremamente ácido do estômago, agora vai receber esse suco básico, né, com pH mais alto, para se estabilizar e não corroer aqui a parede do intestino, né, que não tem aquela mucosa gástrica, assim como o estômago. Então, o quimo aqui no duodeno recebe os sais biliares que vieram da vesícula biliar e que foram produzidos no fígado e também o suco pancreático que foi produzido no pâncreas. Esses órgãos, o fígado e o pâncreas, são considerados acessórios no sistema digestório por não estarem diretamente ligados com a condução dos alimentos. Depois de passar pelo duodeno, os alimentos chegam aqui no intestino delgado, né? Mais especificamente o jejum. Aqui no duodeno já era intestino delgado. O intestino delgado é composto pelo duodeno, jejum e íleo. Então já passamos pelo duodeno, agora nós vamos pro jejum. Ele passa por todas essas voltas, né? E aqui esse quimo sofre a ação de diversas enzimas que continuam quebrando esses compostos e absorvendo os nutrientes que já forem possíveis de absorver. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é por dentro desse intestino. E depois chega ao íleo. O intestino delgado pode chegar de 4,5 metros a 10,5 metros de comprimento.
dependendo do indivíduo. E a área total, devido às dobras internas que ele tem, ultrapassa os 200 metros quadrados de área de absorção. Tudo para maximizar a absorção de nutrientes. Quanto maior a área, né, mais esse alimento vai ser absorvido ali. Os nutrientes, né? Mais os nutrientes do alimento vão ser absorvidos ali. Depois de chegar ao ilho, né? Esse alimento vai passar para o intestino grosso. Aqui, mais especificamente o seco, né? Que é a primeira parte do intestino grosso. Aqui também é intestino grosso, colo ascendente. Aqui é colo transversal e cólon descendente. E no final, sigmoide. Nós temos todas essas partes, né, do intestino grosso, mas é tudo um único tubo chamado intestino grosso. Mais importantes aqui o seco, que é a entrada. Depois o alimento vai perdendo água nessa parte. Todo aquele quimo que veio do intestino delgado, bem molhadinho, né, vai passar perdendo água por essa parte do intestino grosso, até chegar no reto, né, onde essas fezes vão ser eliminadas. Aqui a gente tem 2 esfíncteres anais que vão possibilitar essa saída no ânus, né, na parte final do ânus. E aqui, essa estrutura vermiforme pendurada é o nosso apêndice. O apêndice, por muito tempo, foi considerado um órgão vestigial, ainda é considerado por muitos, mas estudos mais recentes afirmam que o apêndice é responsável por abrigar bactérias boas do nosso intestino. Então, quando nós temos uma infecção intestinal, por exemplo, e o intestino é contaminado por bactérias ruins, né? A gente vai lá, trata com antibiótico, mata toda essa flora. Para repor essa flora com bactérias boas, acredita-se que o apêndice libera essas bactérias no intestino de novo. Mas ainda é uma questão que varia de acordo com o autor. Em breve vamos ter uma resposta conclusiva sobre. Então, com relação à anatomia e fisiologia geral do sistema digestório, é isso e a gente continua com mais detalhes no próximo vídeo.